Ok, colegas, vamos dar início, então, à nossa sessão de julgamento, do dia 19 de maio de 2021, da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da primeira sessão de julgamento do CAF. Vão participar dessa sessão de julgamento, as minhas pessoas já anunciadas lá no início da reunião, os mesmos conselheiros vão votar na mesma ordem, né, já anunciado no início da reunião, na sessão de ontem pela manhã, ok? Vamos, então, retomar a nossa pauta. Nós já julgamos até o item 12, na verdade, né, até o item 11, o item 12 foi retirado de pauta. E vamos, então, retomar com a pauta dessa sessão, né, do dia 19 pela manhã, e é o item 13, processo que tem como recorrente a empresa BT Locação e Limpeza Limitada, EPP, vai ser relatado pela conselheira Gisele, que tem a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Bom, vamos aqui. Estão todos disponíveis na pasta, eu até fiz uns ajustes, né? Eu tinha até disponibilizado ontem, então, né, quem quiser pegar os notas são. Bom, são autos de infração de RPJ, CS, PIS, COFINS de 2009, em que foi incluído o principal, multa de ofício qualificada e os juros de multa. Segundo o relatório fiscal, o sujeito passivo incorreu na seguinte infração: insuficiência de recolhimento de tributos decorrente de omissão de receitas e exclusão do contribuinte do Simples Nacional pelo ato declaratório número tal, com efeitos a partir de 1 de 1 de 2009. A receita foi apurada por meio das notas fiscais emitidas pelo contribuinte. Os valores retidos na fonte e os declarados pelo sujeito passivo foram considerados na apuração dos créditos tributários exigidos. A imputação da multa de ofício foi motivada pela declaração a menor de receitas em todos os meses do ano de 2009. Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando em síntese que optou pela forma de tributação pelo lucro presumido, que não lhe fora dada oportunidade nem prazo para escriturar os livros contábeis e fiscais em caso de impossibilidade de apuração pelo lucro presumido, conforme se observa do termo tal e ofício resposta. Deveria ter sido oferecido um prazo mínimo de 30 dias para a escrituração. Há dúvidas quanto à expressão considerados, utilizada pela autoridade lançadora em relação aos tributos retidos, e a autoridade fiscal não fez qualquer menção aos tributos pagos na declaração de imposto de renda e solicita diligência no sentido de esclarecer os fatos, principalmente tendo em vista a imputação do agravamento da multa de ofício 350. A DRJ julgou improcedente a impugnação, ela manteve tudo, né, a exclusão do simples, por conta da escrituração, arbitramento do lucro, a guarda de livros e documentos, diligência e perícia. Embora aqui o foco não é a exclusão do simples, tá, mas ela registrou que a exclusão foi mantida, né, a DRJ, e, por consequência, o motivo da exclusão foi justamente essa questão da falta dos livros e, por consequência, acabou também gerando o arbitramento e essa autuação de RPJ e reflexos. Bom, é um relatório, presidente, vou passar o voto. Um recurso voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais, toma conhecimento, passo a apreciar. Bom, os dois temas centrais do inconformismo trazido pela hora recorrente são o arbitramento do lucro diante da opção pelo lucro presumido e a imputação da multa de ofício qualificada. Passemos, então, à respectiva análise, tá? Então, ele vai trazendo vários argumentos, mas todos relacionados propriamente ao arbitramento e à imputação da multa qualificada. Inicialmente, vale registrar que todos os argumentos trazidos em sede de impugnação, devidamente rebatidos pelo voto consultor da decisão de piso, foram repisados em sede de recurso voluntário e não foram trazidos aos atos quaisquer elementos de prova capazes de contrapor as razões constantes do acórdão recorrido no tocante à legitimidade do arbitramento. Em linha com as razões trazidas pela DRJ, a hora recorrente não limita expressamente o momento dessa opção pelo lucro presumido, se antes ou depois do ADE, que é excluído o Simples Nacional. De fato, não há como opção pelo regime do lucro presumido ser anterior ao ADE, vez que, de acordo com a própria DAS, as folhas tais, a contribuinte era optante pelo Simples.
Após a exclusão do Simples, o contribuinte dispõe dessa oportunidade pela lei complementar. Ocorre que, aí eu nem vou me limitar, não ler. Não há prova dessa opção, e mesmo diante da provocação da decisão recorrida, a contribuinte não trouxe tal demonstração. No mais, ainda que houvesse a comprovação pelo lucro presumido, o sujeito passivo deveria provar regular escrituração comercial. O livro diário razão, ressalvada a hipótese de manter escrituração no livro caixa, contendo toda a movimentação financeira, inclusive bancária, na forma do artigo 45. Em caso, ao ser intimada a apresentar sua escrituração, diário razão e lalur, a recorrente apresentou 5 folhas. Uma folha da abertura do livro diário, 3 folhas contendo balanço patrimonial e uma folha de encerramento do livro diário. Logo, não apresentou diário devidamente escriturado, tampouco razão, lalur ou a escrituração no livro caixa em substituição aos livros diário e razão, na forma preconizada pelo parágrafo único do artigo 45. De outra parte, quanto à reclamação da hora recorrente no sentido de que a autoridade deveria ter concedido prazo para a escrituração dos livros contábeis e fiscais, entendo que tal linha argumentativa não tem amparo legal. Vejam que é a obrigação do sujeito passivo manter sua escrituração em ordem à disposição da autoridade fazendária, enquanto não prescreve eventuais ações que lhe sejam pertinentes, mesmo que seja aplicante pelo lucro presumido. De igual sorte, não é descabida a alegação do contribuinte de que foi surpreendido com tais providências, já que tinha conhecimento da incompatibilidade entre suas receitas e o regime de tributação então adotado, bem como da exclusão retroativa do Simples Nacional na forma definida pelo ADE. Eu coloco. Por fim, extrafisar que, em linha com a súmula 76, os valores de tributos pagos na sistemática do Simples foram diminuídos dos montantes apurados na ação fiscal. A DRJ até esclareceu isso, falou, olha, está aqui, está confirmado, olha os cálculos, no fundo, sequer olhou, e aí ele ficou perguntando, quais foram descontados? Bom, está lá, está tudo instruído no auto de infração, então não tem muito o que dizer. Bom, aqui é o ponto, né, da ausência de pressuposto para qualificação na multa de ofício. Em concreto, a imposição na multa de ofício em seu percentual de 150 está sem justificada no relatório fiscal. Então, é bem o foco. Declarou a menor suas receitas com o objetivo de impedir ou dificultar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Tal prática ocorreu em todos os meses no ano de 2009. A conduta dolosa estaria enquadrada aí no dispositivo respectivo. O voto condutor da decisão de piso não se manifestou especificamente acerca da legitimidade da imputação da multa qualificada. Limitou-se a indeferir o pedido de diligência do contribuinte sem tecer maiores comentários. Por sua vez, em sede de recurso voluntário, a área recorrente apresenta as seguintes razões. Então, primeiro que o fisco não teria formalizado a representação fiscal para fins penais, porque não tinha convicção, né, do ato praticado, querendo somente emitir um auto de infração. No mais, tem caráter punitivo esse arbitramento, porque já teve seu lucro arbitrado. O jogador argumenta que a empresa tinha por obrigação manter os livros, ocorre que a legislação não fala em livro razão e sim diário, mas nem o diário ela apresentou, como nós vimos acima. Para se apurar o lucro real de uma empresa é necessária escrituração no razão, pois por meio do diário não há essa possibilidade, porque tal livro registra a movimentação diária, não é um tipo de conta, beleza, mas tinha que ter trazido à prova isso lá para cima. Dessa forma, considerando o auto de infração e julgamentos da primeira turma não levar em consideração a realidade dos fatos e ainda agravar a multa, ela requer improcedência. Bom, em síntese, a contribuinte considera descabida a imputação da multa qualificada, vez que a autoridade fiscal já se valeu do arbitramento, por conseguinte, sua manutenção assume nítido caráter sancionatório. Diante da ausência de formalização da representação fiscal para fins penais, evidencia-se que nem a autoridade autuante tinha plena convicção quanto à existência do ilícito fiscal, a potencial crime contra a ordem tributária. Aí já é o que os senhores conhecem, já me manifestei que a multa é de caráter excepcional, a autoridade deve comprovar que ela teria praticado quaisquer das condutas, que empenhou esforços adicionais,
enfim, toda aquela nossa tese já colocada, não é tese, né, mas é questão fática. Aí no artigo 42, né, que é importante reforçar a necessidade desse nexo de causalidade, as súmulas do CARF mostram isso, e que aqui, para mim, é nítida a aplicação do artigo 44, inciso 1º, né, que justamente mantém a exigência da multa de ofício regular diante da falta de pagamento, declaração inexata, enfim, é isso. Aí eu coloquei que se não há certeza, pelo 112 deve ser aplicado a pena mais benéfica, digamos assim. Então, eu considero que, diante da falta de conjunto probatório, e aqui eu não entendo nem que seria, né, vocês podem até encarar, né, porque se vocês verem, a qualificação é só por conta do ano de 2009, que aí ele foi declarando o menor em 2009. Então, eu nem considero reiteração aqui, né, por isso eu nem eu gosto de fazer menção muito ao voto do Nilson, mas eu acabei não fazendo aqui, porque para mim sequer é uma hipótese de reiteração absoluta, sabe? Porque é só com relação ao ano calendário. A gente vê a questão em vários outros anos calendários, né? A autoridade fiscal trazendo, foi em 2009, 10 e 11. Aqui não, aqui é só o ano de 2009, então para mim acho que está bem caracterizado. Os reflexos, né, e a conclusão, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, no mérito da parcial provimento, para afastar a qualificação da multa, mantendo seu percentual de 75, é como voto, presidente. Liberar aqui o... Ok, obrigado, José. Comentários, dúvidas? Não? Olha, presidente, Gisele, eu ia até... O que me deixa muito confortável é porque ele questionou a multa de 150%. Sim, tá. Né? Ele questionou. E eu vejo aqui, esse é aquele caso típico que até a descrição da multa qualificada, até, assim, quem não concorda com aquela discussão que nós estamos tendo, que a gente tem aqui na questão da multa, esse caso aqui, a própria fundamentação da qualificação da multa, ele fala, haja visto que o sujeito passivo declarou a menor suas receitas com o objetivo de... Então, não tem, a meu ver, não tem as mesmas condições. Agora, o grande problema é quando ele não questiona, que eu entendo que ele aceitou, ele concordou com essa multa. E, felizmente, nesse caso, ele questionou. Então, eu não vou ter que te acompanhar, eu não vou ter que abrir e fazer esse mês a gente não tem essa questão sendo suscitada de ofício, pelo menos não tem, né? Vamos conhecer, né, Efigênia? É porque eu concordo. A divergência é quando o contribuinte ele não questiona, né, a arguição de ofício. Né? E aqui, para mim, é patente. A meu ver, é patente que... Não teremos essa discussão, vocês estão livres esse mês, pelo menos nos meus casos. Por enquanto, José. Nos meus casos, vocês se livraram. Okay. Então, sem mais comentário, presidente, era só isso. Ok, obrigado. Só queria fazer um comentário em relação ao pedido, né, de apurar aí o tributo presumido. Eu só fazer um comentário. Apesar de existir essa possibilidade, né, prevista em lei, no caso aqui concreto, em que, ou nessa situação específica, em que o motivo da exclusão do Simples é exatamente a falta, né, dessa documentação contábil e fiscal, fica, assim, nessa situação específica, fica inviável, certo? Ele adotar o presumido, porque são as mesmas razões para, digamos assim, glosar essa opção pelo lucro presumido. Mas ele não teria condições de ser presumido, né, Milton? Ele não tinha condições nem de ser presumido. Mas vai ser presumido se ele não cumpre as condições do lucro presumido, que é exatamente as mesmas condições do simples. Perfeito. Mas sabe o que é interessante? Assim, a não ser que ele... né, assim, vendo, assim que saiu a exclusão, ele já providenciasse a documentação, apresentasse, olha, está aqui o meu livro caixa, e o livro caixa pode, né, não tem aquelas formalidades. Ele refaz, né, Nilson? Ele vai lá e refaz o livro caixa dele, né? Pode fazer um novo. Exatamente, ele vai lá e refaz e apresenta, né? Então, assim, se ele fizesse isso, tudo bem, não, está aqui o livro, dá para fazer a apuração pelo presumido, aí seria outra história. Mas se ele não apresenta, né, não tem o documento, como é que ele pode pedir para ser presumido se ele não atende a condição? Né? Eu só queria fazer essa observação. Assim.
que eu acho que essa é uma situação desse processo bem específica, né, em relação a essa questão. Nilton, isso que você está falando é um negócio muito interessante, porque às vezes o contribuinte, quando ele é excluído do CIF, muitas vezes, até arbitramento, essa situação que ele não tem essa documentação, às vezes aí é questão até da orientação. Por quê? Se em seguida ele chega, e não vamos nem falar da escritoração, o razão, ele vai lá e faz um livro caixa que coloca toda a movimentação financeira. Ele ajusta, e não é algo muito, um esforço hercúleo para ele fazer. Não, ele faz o livro caixa espelhando a movimentação financeira que aconteceu. Ele consegue resolver uma parte da situação. Sim. Né? E assim, só para colocar para vocês, esse não é, acho que é o terceiro ou quarto caso. Eu tive um dos casos que o contribuinte, até a gente já jogou favoravelmente, ele reconstruiu o caixa, né, alguns meses atrás. Então, é possível, e eu percebo as autoridades fiscais nessas situações, aqui ele reclama do prazo, que não teve os 30 dias, mas você vê as intimações da autoridade fiscal, na maioria maciça desses casos, falando para o contribuinte, contribuinte, reconstrua o caixa. E me mostra a opção. Aqui a gente tem dois problemas. Primeiro, ele alega que optou e não prova. E segundo, mesmo sendo provocado pela autoridade fiscal e julgadora, também não apresenta a reconstrução do livro caixa. Tá? Porque, assim, aqui ele alega e não prova sequer a opção. E ainda assim, a autoridade fiscal ela abre a oportunidade para que ele realmente traga o livro caixa, tá? E ele não traz. Então, o que eu percebo às vezes, tá, gente, não é basicamente, né, que você falou, Nilson, às vezes no lucro presumido acaba sendo uma incoerência, ele não vai ter escrituração. Eu acho que o pior não é isso, é que ele não tenta reconstruir. Porque se ele tentasse reconstruir, eu acho que seria factível, como já vi em outros casos, né? Então, era mais só esse comentário, porque realmente aqui a autoridade fiscal, eu não acho que em nenhum momento não oportunizou. Eu acho que o contribuinte realmente não só não fez opção, que ele alega ter feito, como também não trouxe nenhuma prova. Ok. Sérgio? Não, eu particularmente levo muito em conta, no processo de fiscalização, no procedimento de fiscalização, observação do dever de colaboração, ou seja, o próprio contribuinte, muitas vezes, ele não se manifesta, ele se cala, né? Ele não solicita, não revela as dificuldades à autoridade fiscal, né? Dizendo, olha, eu estou com esse problema aqui, me dá mais um prazo, mas justificando, né? Eu fiz esse pedido, ainda não veio. Muitas vezes, isso é compreendido de parte a parte, eu até citei ontem, né? Que há várias dilações de prazo em função disso. É normal acontecer, mas muitas vezes o próprio contribuinte se cala, não sei se por medo, falta de assessoramento, enfim, né, várias razões, mas aí gera o arbitramento. E isso muitas vezes impulsiona a apresentação, que aí é que ele vai procurar uma assessoria, aí que ele vai procurar, que impulsiona apresentações de provas intempestivas, provas apresentadas, inclusive no segundo grau, nem no primeiro, né? O que dificulta bastante a situação. Eu levo muito em conta esse dever de colaboração, né? Eu particularmente, eu sou muito radical à apresentação de provas extemporâneas quando você vê que esse dever de colaboração não foi cumprido de forma... Não houve, né? Isso no procedimento fiscal. E isso se revela aqui, talvez nesse caso, né? O contribuinte, ele diz apenas aquelas alegações vazias, né? Mas me parece que não houve nenhuma resposta do tipo estou tentando, estou querendo, estou fazendo, né? Que pudesse assim minimizar um pouco aí ou dar mais força às alegações dele. Mas enfim. Porque não foi nem feito, Sérgio, em tempo algum. Não, nem tempo algum, né? Não estou fazendo é porque não foi feito mesmo, assim. Não, sim, mas eu digo a reconstrução, mas eu digo a reconstrução do livro caixa, entendeu? Às vezes pode-se pedir um prazo maior, estou reconstruindo o livro caixa para apresentar essa. Sabe, na verdade, a maioria dessas pequenas empresas nem sabem o reflexo dessa reconstrução, nem sabe das consequências, né, do arbitramento aqui. Por isso que eu coloquei, às vezes por medo ou por falta de assessoramento, né? Realmente o desconhecimento. É a boia que você falou ontem, né, Sérgio? Ele já foi a boia para você se apoiar e tentar ajudá-lo, né? Porque depois você vê todo um combate, né, massacrando o fisco, né, em função de uma situação, quando, na verdade, existe muito boa intenção durante o procedimento fiscal. Só que a falta desse diálogo, dessa comunicação, leva... É cultural. É cultural.
Concordo. Aí eu só queria fazer assim, uma última observação, seja, essa questão da multa qualificada, seja, é consenso aqui na turma, a gente já debateu muito isso, né, e quando a gente vai, digamos, vai qualificar a multa, né, vai acatar a qualificação da multa. A gente afasta aqueles dois critérios que são muito comuns, né, que é o critério da reiteração e o critério do vultoso valor. A gente acha que não é suficiente, porque esses critérios acabam sendo o quê? Acaba se materializando numa declaração inexata, certo? Então, assim, o contribuinte declarou algo que não é verdade, certo? Ele tinha um faturamento e declarou a menos, certo? Ele tinha uma receita e declarou a menos. Isso é declaração inexata, com certeza. Mas isso dá ensejo, isso caracteriza o dolo? Essa é a questão. Então, assim, é declaração inexata, por isso, está claro, a incidência da multa de 75%. A questão é, autoriza a qualificação, né, duplicar a multa, só esse fato leva à qualificação? A gente entende que não. Tem até, assim, até uma questão até de súmula do CAF diz assim, olha, não basta a caracterização da omissão para qualificar a multa, certo? Bom, se não basta, o que é que precisa? Então, o entendimento que a gente está adotando é o seguinte, tem que ter um outro ato do contribuinte tendendo a ocultar a omissão. O esforço adicional, né, Nilson? Isso, esse esforço adicional. Além da omissão em si, tem que ter um esforço adicional para ocultar, para dificultar, né, a visualização dessa omissão. E aí vai um documento falso, interposta pessoa, né, nota calçada, então, simulação, então, todas as situações que são, digamos, que são um plus em relação à omissão em si. E nessas situações que a assinatura, processualmente, não é totalmente unânime, porque tem certas situações que são diferentes, e aí não concordo, mas tem sido mais ou menos um consenso da gente ir nessa linha, só para esclarecer, assim, resumir aí, que você já viu os dois votos nessa linha, né? Eu queria só sintetizar. Fred, por favor. Só para deixar claro também, presidente, que a gente não vai debater aqui neste processo especificamente, mas essa matéria, se não me engano, o Wilson tem um posicionamento de quando é declarada a zero, não é uma declaração inexata, porque existiria o intuito de zerar a tributação, enfim, ele já manifestou, né, Wilson? Nesse sentido de que, se for declaração a zero, há essa intenção. Então, mas não é no caso aqui, né? Não é no caso aqui. Outra situação é quando ele declara inatividade. Então, aí vem aquelas situações específicas. Chegarei à inatividade, em breve. Chegarei à inatividade. Debateremos muito isso. Não, mas certamente é um tema bastante controvertido, né? Com certeza. Eu particularmente tenho algumas visões, mas vamos esperar os casos concretos. Vamos em frente, né, Sérgio? Vamos ver o que vem pela frente. Jefferson, quer falar? Só para deixar a minha opinião expressa, eu acho que esse caso da Gisele é um caso clássico, né? Eu acho que é um caso clássico, né? E acho que, se não me engano, existe um acordo, né, de relatoria do Alexandre Evaristo que mostra bem claro essa necessidade de um esforço adicional, né? Justificar essa majoração. No caso do relatório da Gisele, não me parece que é a situação, né? Só isso. Não. Eu falei isso daí só para, assim, esclarecer para o Sérgio, que está chegando agora, entende? Para antecipar, para ele entender melhor os votos que vão surgir aí, né? Me desculpe, assim, é ligado ao caso ao mesmo tempo, não é mais só uma provocação, Gisele, se fosse em 2, 3 anos. Também não. Não muda nada para mim. Só queria saber. É um esforço adicional. Na verdade, só para esclarecer, Jefferson, essa discussão ela começou na turma lá atrás, com o Paulo César e tudo mais, o Neudson, todos os conselheiros representantes da Fazenda foram ao longo do tempo, até por uma briga, uma insistência minha grande, depois o Neudson também ajudou a desenvolver muito essa tese.
E aí os outros conselheiros foram seguindo, né? Eu acho que a gente foi amadurecendo, né, Nilton, esse tema. E, assim, só para você saber, então, os votos originários, Jefferson, acabam sendo muito meu, do Nilton Tozelli também brigou muito por isso. Aí depois é que o Alexandre e outros conselheiros foram, e foi interessante porque houve uma evolução, né, nas turmas, na composição, por exemplo, a conselheira Eva, ela tinha muita oposição, mas só para contar um pouco para vocês, até para o Sérgio que está chegando, a conselheira Eva, ela tinha uma posição muito restrita na linha do Wilson, né, e depois ela começou a falar, puxa, realmente, zerada, então, essa é uma evolução natural da turma, eu digo assim, para o bem ou para o mal, né, há quem mantenha, e aí é livre convicção de cada um, mas eu percebi ao longo dos 4 anos o quanto esse tema acabou sendo algo de evolução, né, por todos nós, porque a gente começou a perceber, poxa, não dá para comparar o cara que entrega zerado com o cara que oculta, que tem uma inatividade e vai para outro estado trabalhar, então a gente vai ter algumas questões assim que eu brinco, como a de ontem do Efigênio, que são fraturas expostas, a gente vê interposta a pessoa, não dá para comparar uma interposição de pessoas, falsificação e outras coisas, com a mesma multa, imputação de uma qualificada, quando se compara com uma situação dessa, tá, Sérgio? Então, no fundo, é essa ponte que a gente acaba fazendo para uma proporcionalidade. Não, sem dúvida que a depender das variáveis do caso, né, dos fatos, né, vão nos colocar talvez numa região cinzenta, né, de que vai haver discussões. Claro. Né, ponderar que situação pesa mais que outra, enfim. Só queria me posicionar também, presidente, é o seguinte, né, só para deixar clara a situação, né, como a gente veio da fiscalização, né, Sérgio, a gente entende lá que, por exemplo, mesmo que seja inexato, mas se o cara faz isso de uma forma reiterada, 2, 3, 4 anos, para mim eu tenho dificuldade de aceitar isso aí como se fosse apenas uma omissão, entendeu? Não é só zerado, né, mas apresentado de uma forma reiterada, eu acho que aí já, assim, ele tem intenção realmente de estar fazendo isso. Eu realmente ainda não tenho... Eu, por exemplo, eu vou nessa linha também, Wilson, sendo que eu procuro relativizar, por exemplo, se for pessoa física eu considero mais hipossuficiente, né? Porque a gente tem o elemento cognitivo e o volitivo, né? Digamos assim, né? O cognitivo ele fica muito fragilizado, mas eu não posso dizer que uma empresa não tem um elemento cognitivo, né? Principalmente dependendo de que empresa eu estou falando, né? Se é uma empresa que tem um porte mais elevado, tem um contador, tem... Então, assim, são N variáveis que, por exemplo, a depender de uma situação, uma pessoa física, por exemplo, poxa, eu simplesmente achava que isso era dedutível. E foi fazendo vários anos, o fisco nunca viu, quando foi ver 3, 4 anos, aquilo reduziu a base, mas aí você vai ver quem é a pessoa física, aí eu, particularmente, a depender do caso, acho que não cabe muito qualificado, mas uma empresa, ainda que seja nem zerada, inexata, mas dependendo das situações fáticas, eu sou favorável à multa qualificada, né? Ou seja, não é só questão do ser inexato ou zerado. O que o zerado é apenas um reforço a mais, né? Mas há situações que nem zerado mas as características dos fatos, e você olha para a empresa, você olha para os demais fatos e mais, né? Se há um ônus investigativo maior, que eu sempre bato, eu acho que isso ajuda bastante na hora do julgamento, né? Porque às vezes faltam alguns dados, às vezes as coisas são meio que sumárias, né? No relatório fiscal, e aí eu sou também crítico nessa parte, né? Isso acaba prejudicando, mas enfim, a depender sempre dos fatos, né? Mas eu sou dessa linha também, Wilson, assim, em regra, né? Zerado, uma empresa, vários anos, eu tenho uma dificuldade, realmente. Liga o alerta, mas né? pretendo colocar isso em debate, né? Vamos esperar os casos. Debateremos bastante. Só fazendo uma parte nisso que vocês disseram, eu também era nessa linha, eu acabei modificando meu pensamento, minha gestão pelo seguinte, e aqui tem um exemplo que para mim ele é muito representativo. Quando o contribuinte ele entrega uma declaração de inatividade, por exemplo, e comparando esse contribuinte que entregou uma DCPF zerada. Quando o contribuinte entrega uma DCPF zerada, vocês vão colocar no período de 5 anos, então, então ele decora aquele valor de R$10 para poder fugir da decadência, medida assim seguinte, ele diz o seguinte, ele mesmo já está dando instrumento para o fisco e já acendeu um sinal de alerta para o fisco. Olha, eu entreguei zerado, ou entreguei... Aquilo ali, para o setor de seleção, nós sabemos bem disso, aquilo ali, para a seleção, ele colocou um alvo na testa dele, o contribuinte ele fez isso. Agora, quando o contribuinte, ele fala o seguinte, eu sou inativo, igual o outro, aquele que eu julguei, ele falou, eu estou em inatividade.
estou movimentando a conta de terceiro. Então, ele vai lá, declaração de inatividade, e está operando e faturando. Para mim, essa situação, a zerada, multa, declaração inexata. Aquela que é inatividade, para mim é 150, por quê? Para mim ficou patente. Fisco, eu não tenho nada, eu não faço nada. Pergunto, como que o fisco vai fazer o cruzamento de dados com aquela questão da inatividade? Ele vai procurar por outros meios. Pela DCTF, não. Quando ele entrega a DCTF zerada, a seleção, no primeiro batimento que ela faz, ela pega esse contribuinte. No primeiro. Não precisa nem de um filtro, o primeiro filtro que te der, entendeu? Então, começa por aí. Por isso que eu comecei a analisar. E aí, para finalizar, o seguinte, pode acontecer da declaração zerada ser ensejar uma multa qualificada no seguinte sentido. E aí, aquilo que a gente bate, qual a conduta do contribuinte? E aí, para finalizar o outro item que você disse, que é o seguinte, a importância do relatório fiscal. Aqui a gente leva muito em consideração e tem que se levar mesmo. Nós já nos deparamos aqui com situações no seguinte sentido, responsabilidade solidária é devida, multa qualificada é devida. O caso concreto demonstra que houve fraude, que houve tudo. Só que você vai no termo de verificação fiscal, que é a peça que o contribuinte vai usar para se defender, como que está lá? Você não consegue. É como manter uma multa qualificada e abordou como manter uma responsabilidade solidária. Por que eu estou dizendo isso? A item que você citou, a importância do relatório fiscal, porque ele vai determinar a conduta. Né? É só esse fechamento, porque nós debateremos, com certeza, muitos casos concretos e enfrentaremos. Sem dúvida. Okay. Então vamos votar. Perfeito, presidente. Eu acompanho a relatora. Ok. Também acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora especialmente pelo fato que a discussão toda que nós tivemos aqui ajuda nessa votação também, né? Ou seja, não foram conversas necessárias, muito pelo contrário, né? Tem uma ligação fortíssima com o caso. Voto com a relatora. Com a relatora. Ok. Eu também acompanho a relatora. Então, colegas, o item... deixa eu... Para não me perder. Certo? Então, o item 13 da nossa pauta teve o julgamento com o seguinte resultado: dar provimento parcial no custo voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício, né? Reduzindo a multa para 75%. Ok? Dar provimento parcial por unanimidade. Vamos, então, ao próximo item da pauta, item 14, processo da empresa Extensão Serviços Auxiliar de Crédito Militar ME, também será relatado pela conselheira Gisele. Obrigada, presidente. Aqui também a gente tem autos de infração de RPJ, CS, PIS/COFINS, com a imputação de multa qualificada. Segundo o TVF, o lançamento decorreu de omissão de receita, caracterizada por falta da comprovação da origem dos recursos em depósitos bancários e por falta de escrituração também de notas fiscais de serviço. Eu fiz bem sintético, tá, gente? Embora tenha vários elementos fáticos, mas eu tentei ser bem objetiva. O arbitramento do lucro teria sido motivado pelo fato da contribuinte não manter escrituração na forma das leis comerciais. A base de cálculo do DR da SES foi considerada a partir da receita bruta conhecida, que no caso corresponde à omissão de receitas estabelecidas diretamente em procedimento de circularização dos clientes da empresa, os quais foram intimados a apresentar documentos fiscais ou comprovantes hábeis e idôneos que embasaram o pagamento efetuado por ela, e indiretamente pela presunção de depósitos bancários, uma vez que imposta a movimentação e após intimá-la por diversas vezes a comprovar individualizadamente as origens dos créditos, o fisco não obteve nenhuma resposta do contribuinte. Devidamente cientificada, a interessada apresenta impugnação. Aí eu vou tratar no recurso voluntário dos temas que realmente ficaram. A DRJ julgou improcedente a impugnação, são as impugnações. A impugnação nos termos do voto do relator, acórdão número tal, cuja emenda recebeu o seguinte descritivo. Então, ficou tudo mantido aqui, tá? A hora recorrente foi cientificada da decisão em tal data, respectivo recurso voluntário foi interposto em 11, ou seja, né, tempestivamente, onde reitera parcialmente seus pontos de defesa apresentados em sede de impugnação em especial. Então, eu já cortei aqui.
O indeferimento da perícia implica em cerceamento do seu direito de defesa, vez que considera necessária a produção de prova pericial para demonstrar que as operações foram regulares e os valores que excedem o faturamento foram creditados nas contas correntes da contribuinte tiveram como destinatários outros tomadores, dada a sua atuação como intermediadora de empréstimos. Aqui essa operação de intermediação acaba sendo bem parecida até com o caso que o Fred jogou, mas aqui é um pouquinho mais delicado, assim, no sentido fático, né, e dada a insuficiência probatória patente. A prova documental abre a afastar a exigência fiscal está em poder de terceiros, já que consiste em contratos firmados com banco e com tomadores de empréstimo. Com efeito, considera não ser obrigada a juntar tais documentos, até porque os bancos não atenderam sua solicitação no sentido de apresentar os contratos de depósito realizados no período fiscalizado. Defende, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa, que cabe à autoridade, pelo princípio da moralidade e da verdade real, intimar os bancos. No mérito, argue que a decisão recorrida não analisou o conjunto probatório apresentado, maiormente os contratos firmados com o Banco Cruzeiro, BCM, BCG Industrial. Busca esclarecer a dinâmica dos serviços executados ao descrever que atua como correspondente bancário, intermediando operações de crédito. A atividade consiste basicamente em captar clientes, preencher os correlatos contratos de financiamento, encaminhá-los às instituições financeiras para análise e aprovação. A divergência apontada pelo fisco entre as notas emitidas de 3 milhões e pouco e os depósitos tidos como de origem não comprovada, nos 7 milhões, resultando na suposta omissão de 3 milhões, se deve ao fato de que muitos dos empréstimos intermediados eram de bancos comprando dívidas de outro banco. Nessas operações, o valor destinado a quitar a dívida primitiva era depositado nas contas da recorrente, que, por contrato, deveria sacar ou transferir o valor para quitar a dívida primitiva. A prova dessa dinâmica seriam os documentos e recibos bancários, pois esses demonstram que um banco comprava a dívida de outro, depositando o valor da dívida primitiva na conta corrente da recorrente. Arremata sua tese com a seguinte afirmação: se a recorrente recebe uma comissão de aproximadamente 2% a 6% sobre cada operação intermediada, como poderia receber dos bancos em sua conta corrente a importância de 7 milhões, comprar as dívidas com esse valor e ainda considerá-lo receita. Esclarece ainda que nos empréstimos denominados cheque promotor, o valor não era depositado na conta do tomador do empréstimo, e sim na conta corrente da contribuinte, que, por sua vez, retirava o cheque administrativo integrando nas mãos do cliente. Portanto, tal operação de compra de dívida acaba por gerar falsa impressão de omissão de receita, e nessa esteira reforça a necessidade da realização de perícia. Oh, meu Deus. Perícia na periódica. Eu passo, às vezes, o revisor, ele muda nas contas correntes investigadas pela Secretaria da Receita Federal. Perícia, tá? Realização de perícia. Insiste que as autoridades fiscal e julgadora violaram o princípio da instrumentalidade processual e da verdade material, na medida em que puder evidenciar nos autos a circunstância fática relativa ao não atendimento por parte dos bancos da solicitação formulada pela recorrente para fornecerem cópia de todos os contratos de compra de dívida intermediados por ela no ano de 2007, dos respectivos comprovantes de quitação da dívida primitiva e dos contratos de empréstimo com créditos efetuados para cliente denominado cheque promotor. Reforça seu entendimento de que a multa de ofício é descabida, sua manutenção tem nítido caráter confiscatório e, dada a ausência de omissão de receitas, também devem cair aí as reflexas. Os autos foram distribuídos para mim e aqui, presidente, passo ao voto, tá? Então, eu quis trazer os argumentos da contribuinte, porque eles parecem, assim, muito sedutores, né, num primeiro momento, já fazendo, né, uma introdução, porque poderia ser viável essa questão da intermediação, né, de novo, a gente teria essa questão da comissão, dos contratos, então, assim, é pura análise de prova e concatenação dessas provas para demonstrar que, de fato, ela tem esse contrato, de fato, que ela pode ter recebido esse valor, tem havido esse desconto, e qual o valor dessa comissão. Bom, e ela, como vocês viram nas alegações, isso é só um resumo, ela pede perícia, ela inverte o ônus da prova para o fisco e fala, olha, afinal, eu queria que o fisco intimasse, afinal, o fisco tem que definir uma perícia para auditar tudo isso. Basicamente, é isso que acontece em concreto, tá, gente?
Então, e as alegações, por isso que eu quis trazer, e claro, colocando com as minhas palavras, mas está muito fiel ao que a gente assiste na Folhando os Autos, tá? Então, aqui, todos os argumentos trazidos em sede de o recurso é tempestivo, tomo conhecimento, passo a apreciar, e todos os argumentos trazidos também foram bem rebatidos na decisão de piso e foram repisados em sede de recurso voluntário e não foram trazidos. Eu gosto sempre de iniciar o voto com isso, porque, assim, acaba sendo um grande desfecho para a continuidade, né? O Ricardo sempre falava, Gisele, você gosta de antecipar. Eu gosto de antecipar para mostrar que o principal elemento de convicção para mim é a ausência de prova capaz de contrapor aí, ou mesmo corroborar as alegações da hora recorrente. Então, eu passo a analisar cada um dos tópicos também, né? A DRJ fez isso, eu costumo fazer também. Aqui, em ocorrência de nulidade, numa violação ao 1059, 142, ela apresentou de forma plena aí seus instrumentos de defesa, teve todas as oportunidades. Aqui, da improcedência do pedido de perícia. A recorrente insiste na necessidade de intimação, que acho que aqui é um ponto, né, relevante, dos bancos e respectiva realização de perícia para fins de legitimar sua linha argumentativa atrelada à dinâmica operacional relatada no item 6 desse acordo. Contudo, deixou de motivar o seu pedido de acordo com os pressupostos do artigo 16 do decreto. Então, de início de conversa, a gente tem esse problema. A documentação referenciada pela hora recorrente já foi objeto de análise pela autoridade autuante e pela turma julgadora da DRJ. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado e que esteja fora do campo de atuação das autoridades fiscais e julgadoras, o que não se verifica em concreto. A análise dos documentos fiscais, como contratos, recibos, extratos e notas fiscais, estão dentro do campo de atuação do julgador administrativo. A perícia se justifica num cenário onde a prova não pode ou não cabe a ser produzida por uma das partes, o que não ocorre neste caso. Verifica-se que a recorrente não foi capaz de apresentar provas hábeis e idôneas em sede de impugnação e de recurso voluntário para justificar a omissão de receitas. Sabemos que o PAF é formado pelo princípio da conceituação das provas e, portanto, o pedido de perícia não pode ser utilizado pelo contribuinte como artifício para se furtar de apresentar o devido conjunto probatório em seus instrumentos de defesa nos termos do decreto 70.235. Para essa relatoria, não há dúvidas que a recorrente deveria ter apresentado de forma organizada e concatenada a respectiva documentação probatória a dar rastreabilidade à dinâmica operacional arguída, a que mostra plenamente cabível o jargão alegar sem provar o mesmo que não alegar. Compete ao contribuinte municiar-se das provas municiar-se das provas necessárias para refutar as infrações apontadas no lançamento, já que deixou sem respostas indagações feitas no curso dos trabalhos que precederam a lavatura do auto de infração e posteriormente as provocações trazidas pela redecisão recorrida. De outra parte, não cabe ao fisco, à autoridade julgadora, providenciar por meio da intimação dos bancos os contratos e recibos que ela própria deveria possuir, tampouco periciar tais documentos nessa fase processual. Diante do exposto, deixo de acolher o pedido de produção de prova pericial e afasto em toto as arguições de nulidade. Aqui é essa questão das potenciais violações a dispositivos constitucionais, aplicação da súmula CARF do decreto, artigo 26A. A questão do arbitramento aqui também foi muito claro, né, conforme consta do DVEV, a base legal foi o 530 do RIR, que dispõe a essa questão da escrituração, com previsto, a imprestabilidade e tudo mais. Diante da legislação supra, os motivos narrados tanto na descrição dos fatos como no TVF são mais do que suficientes para garantir a legalidade do arbitramento do lucro levado a cabo pela autoridade autuante. Ademais, conforme consta do TVF, o próprio contribuinte, no curso do procedimento fiscal, chegou mesmo a se manifestar, a opção pelo arbitramento, mesmo porque a empresa não possuía escrituração contábil. Assim sendo, o arbitramento do lucro teria sido motivado pelo 530, aí falei de novo da prova direta e indireta, né, da aplicação da omissão direta e da omissão por presunção, né, de depósito bancário. Então, no procedimento fiscal, restou-se evidenciado que o contribuinte relegou a segundo plano as suas obrigações fiscais, tornando-se inadimplente no tocante ao cumprimento de sua obrigação tributária. Por tais motivos, a tributação com base no lucro habitado se fez ao amparo da lei, providência, inclusive frise-se solicitada pelo próprio contribuinte.
da aplicação da omissão de receitas. Aqui ele fala um en passant sobre a questão da presunção, né, que justamente ele tenta inverter o ônus da prova, então eu quis trazer esse capítulo sobre, né, o artigo 24 e o 42, né, o 24 da 9249 e o 42 da 9430, aquela questão da presunção, da individualização e da intimação. Aqui tudo foi cumprido, né, eu vou me abster de ler, mas fato é que a individualização aconteceu, a intimação e reintimação aconteceu, e aí eu ponho, aliás, a decisão recorrida foi absolutamente exaustiva e assertiva nesse tópico, caso vocês queiram ver, eu trouxe esse racional, mas assim, para não ficar, né, pesado o voto, eu faço menção, porque eu costumo não absorver, né, as alegações 100%, para a gente trazer elementos adicionais e reforçar, inclusive, quando é o caso, os elementos da DRJ, e aqui eu o fiz e também coloco como assertivo o posicionamento da DRJ. Aqui, que eu acho bacana, né, que é onde acaba entrando, talvez, a nossa celema da discussão do caso passado, né, é que se teriam ou não os pressupostos da qualificação da multa. Aqui eu fui bem objetivo e direcionando, vocês abrirem esse caso, eles têm vários elementos, várias intimações, há uma verificação real pela autoridade autuante, fiscalizadora, que, no fundo, o contribuinte, ele tentou, né, se esquivar da fiscalização, ele teve declaração de inaptidão pelo fisco, que reiteradas vezes tentou, né, localizar, e aí ele acabou localizando a contribuinte em outro estado operando. Então, aqui a autoridade fiscal, ela traz esses elementos de convicção, e por isso eu fiz questão, né, de trazer, e aqui, né, até peço licença, a ideia não é ir um a um, mas é interessante esses pontos, tá? Trazidos pelo TVF. Se vocês pegarem a figura, né, que resume o TVF, restou assim configurada a fraude de sonegação. Sujeito passivo declarou desde 2010 que está em atividade no endereço tal, comarca de Santo Antônio, Mato Grosso, justificando a demora para efetuar a devida alteração nos órgãos responsáveis por motivos internos administrativos, mas que em momento algum agiu de má fé. No entanto, não está mais em atividade no seu domicílio, e está nesse de Belo Horizonte, pelo menos o que comprova que há quase 3 anos a fiscalizada encerrou suas atividades em Belo Horizonte e funciona no endereço diverso do informado na Receita Federal, sem comunicar ao fato fisco, ocupou a sala tal, então tem tudo isso lastreado aí em BH por 2 anos, no período de tal a tal, de forma clandestina, sem notificar esse endereço à Receita. Esse endereço também não consta de nenhuma alteração contratual na Junta Comercial de Minas, por se encontrar em local incerto e ignorado, foi cientificado do início da fiscalização por edital, vocês olharem. O sujeito passivo só se manifestou com relação às reiteradas intimações 5 meses depois de iniciada a fiscalização, mas apenas pouco mais de 1 mês após a declaração de inaptidão de sua inscrição, quando se viu impedido de desempenhar regularmente as atividades empresariais. Assim mesmo, ao responder em 27/5, o termo de intimação número 1, declarou falsamente que desde o final de 2010 estava em atividade em outro estado, quando, na verdade, encerrou suas atividades em Belo Horizonte pelo menos 2 anos antes do final de 2008. Declarou também falsamente que todo o faturamento é centralizado única e exclusivamente na matriz, embora o banco BMG-SA apresentou notas fiscais emitidas pelas filiais, considerando ainda que o sujeito passivo se valeu de movimentação, aí vem a história do volume, aquilo que para mim não é o maior elemento de motivação. Para mim, o maior elemento de motivação não são as vultuosas quantias, e aquilo que até o Neudson bem esclareceu há pouco, que tanto a questão, né, da reiteração como do volume não é condição sine qua non para a imputação da multa qualificada ou não. A gente precisa de elementos adicionais. Aqui, realmente, eu verifico, tá? Complementarmente, a decisão de piso acaba reforçando esses elementos motivacionais, e em especial aqui, né, a fiscalização evidenciou satisfatoriamente a conduta dolosa, e é interessante que a própria DRJ, ela reforça, né, alguns elementos, falando do volume e tudo, mas o foco dela acaba sendo também o meu foco, que é essa conduta dolosa caracterizada
pela omissão do encerramento irregular das atividades matriz em Belo Horizonte, sem cientificar o novo endereço, e continua suas atividades em endereço diverso de forma clandestina em outro estado da federação. Então, aqui eu também vou pular, esse racional técnico, eu explico quando entra a multa qualificada, quando não entra, e aqui vamos ao item 73, né? Então, para mim, o elemento central foi que a fiscalização evidenciou satisfatoriamente a conduta dolosa, quando essa fica omissa, encerra irregularmente as atividades sem cientificar e continua as atividades comerciais em interesse diverso de forma clandestina, ou seja, há um plus, né, uma tentativa real de ocultação, e isso, para mim, fica muito claro, o elemento consciência e vontade do agente quanto à prática do ilícito tributário. Aí o penal que se discuta lá, mas o ilícito tributário está aqui configurado para fins de imputação da multa qualificada. Então, diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e no mérito legal e provimento. Presidente, é como voto. Se vocês quiserem, votem em algum trecho, mas a ideia foi tentar conhecer. Ok, obrigado, José. Comentários? Questões? Está tranquilo, né? Vamos votar, então? FG. Eu acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora, presidente. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho. Eu não votei ainda, presidente, mas vou votar agora com a relatora. Tá certo. Agora sim, o Delino também acompanha a relatora. Me antecipei, desculpa. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 14 da pauta ficou da seguinte maneira: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Ok? Vamos prosseguir na nossa pauta. Item 15, processo do recorrente Adalberto Fernandes de Azevedo. O processo vai ser julgado, vai ser relatado pelo conselheiro Fred, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso voluntário, manejado em face do acórdão da DRJ de de Belém, de 2010, o qual julgou procedente o lançamento de ofício de IR-fonte, objeto de auto-infração que constatou falta de recolhimento do tributo sobre pagamentos sem causa ou operação não comprovada. O relato da auto-infração informa valores que o contribuinte teria remetido a terceiros através de cheques sem comprovantes que identifiquem a origem da receita e justifiquem a destinação dos documentos emitidos nos seguintes termos. E aqui foram identificados os cheques que, segundo a autuação fiscal, não estariam comprovados na escrita do contribuinte. Ao auto de infração não foram acostados documentos, isso é importante que se diga, ao auto de infração não foram acostados documentos, tendo o contribuinte formalizado o termo de ciência e solicitado juntada de arrazoado em que registrou surpresa quanto à autuação, considerando um procedimento com direcionamento unilateral, isso dito pelo contribuinte, atingindo a parte indefesa, sem que para isso fossem tomadas as devidas providências necessárias que o caso requer. A impugnação do contribuinte repousa as folhas tais, tendo sido protocolada em 2002 e encaminhada à DRJ, que não a apreciou, uma vez que fora despachado pelo órgão de julgamento a seguinte encaminhamento objeto de resolução. E aqui cito o despacho da DRJ. Diante do retorno do feito às instâncias de fiscalização, o contribuinte foi intimado pela DRF para apresentar, abre aspas, prova material do ilícito tributário, nos termos da intimação de folhas 40, que assim determinou. Fica o contribuinte assim identificado, ciente da resolução tal, em anexo, onde, em seu penúltimo parágrafo, solicita a apresentação de prova material do ilícito tributário, que motivaram o lançamento, ou seja, cópia autenticada dos 7 cheques. Fica, portanto, Vossa Senhoria intimada a apresentá-los. Considerando que nada foi apresentado, o feito retornou ao órgão de julgamento, tendo a DRJ novamente solicitado providências complementares, como se vê da nova resolução de folhas 49. Após essa data, foram juntados aos autos diversos documentos, dentre eles a representação fiscal número 296 de 2000, em que o Grupo Especial de Fiscalização, integrante da Coordenação Geral do Sistema de Fiscalização da Receita Federal,
afirma ter realizado procedimento investigatório de terceiros e haver identificado pagamentos que vinculariam o contribuinte ora autuado, anexando cópias das operações para quebra judicial de sigilos bancários, todas relacionadas aos terceiros investigados. Realizadas tais providências, o feito retornou à DRJ para promulgação do acórdão de folhas tais, que negou o provimento à impugnação e manteve integralmente o crédito tributário, levando o contribuinte a interpor recurso voluntário, em que suscita preliminarmente decadência do crédito tributário, por entender aplicável o artigo 150, parágrafo 4 do CTN, em consideração ao fato de que o auto de infração lavrado contra a recorrente aponta como datas dos pagamentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte as seguintes datas. E aqui ele indica todas essas datas de 1997. E, considerando que o lançamento ocorreu em 2002, os créditos tributários relacionados aos citados períodos já estariam extintos por força do decurso do prazo de 5 anos, do lançamento por homologação. No mérito, a recorrente requesta alternativamente a improcedência do auto de infração, porquanto controverter a inexistência da prova dos fatos geradores indicados na autuação, alegando ser do fisco o ônus de demonstrá-los e por entender que não caberia ao contribuinte produzir provas contra si mesmo, registrando sua insurgência ante a constatação de que, abre aspas, no caso presente, não há nada, absolutamente nada que prove haver a recorrente promovido o pagamento aos supostos beneficiários dos valores mencionados no auto de infração, o qual, portanto, não pode ser mantido por este colegiado. Ademais, em nenhum momento, a recorrente declarou, por ocasião do processo investigatório promovido pelo fisco, ter realizado pagamentos às pessoas mencionadas no auto de infração. Esse fato, por si só, reitera a presunção de validade do ato administrativo praticado pela legislação. Fecho aspas, é o relatório, presidente, e sigo ao voto. Conheço do recurso por conta dos requisitos. O nó górdio trazido à colação consiste na pretensa falta do recolhimento do IR-fonte sobre pagamento sem causa ou de operação não comprovada que o contribuinte teria operacionalizado a partir de cheques entregues a terceiros. Antes de adentrar no mérito causa, vamos analisar a decadência, que, em termos gerais, presidente, eu afasto a decadência do artigo 150, parágrafo 4º, por entender que ela só se aplica nos casos em que há pagamento ou que seja submetida ao fisco, ofertada ao fisco, informações por meio das quais seja possível ao fisco homologar ou não o tributo. Então, nessas circunstâncias em que não há pagamento e não há informação, eu entendo que se aplica o artigo 173.1 do CTN, razão pela qual afasto a decadência solicitada pelo contribuinte, com alguns precedentes citados aqui no voto. Em relação ao mérito, e aqui eu estou iniciando a página 7 do arquivo, a análise do lançamento revela que o auto de infração foi lavrado desacompanhado de qualquer prova relacionada à presente falta de retenção do imposto de renda. E aí, reitero o que estou dizendo aqui. Não houve juntada de nenhum documento quando do lançamento. Vê-se que o contribuinte controverte a falta de provas em seu recurso voluntário e, de fato, o lançamento ocorreu sem nenhum documento comprobatório, sem indicar os cheques supostamente creditados em favor do terceiro, nem mesmo apontar as contas bancárias a eles relacionadas. O dispositivo legal apontado como infringido, que é o artigo 61 da Lei 89/81, disciplina, e aqui eu trago a redação do dispositivo, que fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas a beneficiários não identificados, ressalvados em normas específicas. E aí cito também o dispositivo do parágrafo 1º. Salta aos olhos o fato do lançamento ter ocorrido sem qualquer comprovação de pagamento a pretenso beneficiário não identificado, fato questionado pelo interessado em suas razões recursais. Aliás, a própria DRJ, em 2 oportunidades, constatou a ausência de elementos probatórios e determinou que a administração tributária sanasse tal omissão. Na primeira oportunidade, mesmo após a impugnação do contribuinte, identificou que não foram juntados aos autos as cópias dos referidos cheques, que se traduzem na prova material do ilícito tributário que motivaram o lançamento. Isso foi dito pela DRJ, determinando o retorno dos autos para que a autoridade autuante sanasse o vício mediante a juntada dos cheques. Considerando que a administração tributária não dispunha de tais elementos, intimou o contribuinte a fazer prova contra si mesmo,
mediante despacho em que solicita a apresentação de prova material do ilícito tributário, que motivaram o lançamento, ou seja, cópia autenticada dos cheques, devolvendo os autos, ainda sem nenhuma prova, para reapreciação da DRJ. Por sua vez, o órgão de julgamento constatou nova insuficiência de provas e propôs retorno dos autos à DRF de Manaus, para que sejam localizadas, junto ao dossiê do Serviço de Fiscalização, as cópias dos cheques que originaram o presente lançamento, com a conseguinte juntada dos mesmos. Somente após essas idas e vindas, foram juntados diversos documentos complementares, todos relacionados a inquéritos policiais não vinculados ao autuado, que apontam quebras de sigilo bancário de terceiros, os quais não participam da relação processual. Tais provas foram integralmente juntadas após a impugnação apresentada pelo contribuinte, na tentativa de suprir as omissões de prova da autuação, omissões essas que verdadeiramente ficaram evidenciadas no iter procedimental em análise. Impõe-se observar que o decreto 70235, ao regular o processo administrativo fiscal em âmbito federal, em seu artigo 9º, determina que os autos de infração devem estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, não se admitindo que a administração tributária, a seu talante, nem por iniciativa de órgãos de julgamento, possa complementar elementos de prova que deixou de apresentar no momento do lançamento, especialmente após a apresentação de impugnação de defesa do contribuinte, porquanto tal providência instaura a fase litigiosa do procedimento. Artigo 14 do Estado de Decreto. O lançamento tributário que não comprove, a desdúvidas, a materialização da ocorrência do fato gerador não se presta à formalização da exigência da obrigação tributária a ele referível, nem autoriza a aplicação da respectiva penalidade, porquanto o requisito da certeza do crédito tributário decorre de elementos de prova que acompanham a auto-infração. Não se admite costurar o lançamento após a defesa do contribuinte, seja porque a exigência do artigo 9º do decreto 275 objetivamente exige a prova que a ele subjaz deva estar integralmente materializada e demonstrada à época da lavratura da auto-infração, seja porque os atos praticados com preterição do direito de defesa ensejam a declaração de nulidade, que aqui se deixa de pronunciar porquanto a decisão de mérito favorece o sujeito passivo, seja porque a revisão do lançamento só é admissível mediante novo procedimento, que materialize as razões da revisão em novo auto de infração, por quaisquer das razões indicadas no 149, no caso dos autos, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento. Não se concebe que a instância julgadora, ao apreciar a impugnação do contribuinte, pretenda revisar o lançamento mediante solicitação de providência tendente a comprovar o que não fora comprovado no momento do lançamento. A autoridade julgadora não lança crédito tributário, nem lhe incumbe requestar a produção de prova para complementar a auto-infração, que não comprove a materialização do fato gerador. Nesse contexto, tem-se que os atos praticados pela instância de piso, que ensejaram a complementação de prova para validar a autuação, são nulas, porquanto cercearem o direito à ampla defesa e macularem o devido processo legal. Vislumbra-se, em consequência, serem nulas as provas juntadas extemporaneamente pela administração tributária, porquanto eivadas da pecha da nulidade que as torna inservíveis aos fins aos quais se destinam. Nem se diga que o artigo 29 do decreto autorizaria a providência realizada nos autos, sob o color de que, na apreciação de prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar diligências que entender necessárias. Em verdade, o ato administrativo de lançamento é vinculado de competência exclusiva da autoridade administrativa competente para constituir o crédito tributário, a que cabe verificar e comprovar o fato gerador da obrigação correspondente e os consecutários do artigo 142. As diligências a que alude a norma processual são aquelas que reclamem providência instrumental sobre os elementos de provas produzidos à época do lançamento, que objetivamente acompanham a auto-infração ou que sejam produzidos pela defesa do contribuinte durante as controvérsias impugnatórias ou recursais, não se admitindo complementação de prova pela administração tributária, salvo nas hipóteses de iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos do artigo 149, os quais remetem à revisão do lançamento. É nesse contexto que se autoriza a realização de exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, limitados aos elementos de prova já apresentados à época da auto-infração. De forma que a constatação de incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem o agravamento da exigência inicial
inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração complementar. Se fosse dado ao julgador a prerrogativa de requestar a produção de prova do fato gerador e suprir as omissões e falhas identificadas na auto de infração, ter-se-ia convalidado o vilipêndio ao princípio da paridade das partes, consolidado no artigo 7º do CPC, segundo o qual é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e às aplicações das sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. É da autoridade lançadora o ônus de cumprir o dever instrumental de produzir provas dos fatos, que comprovam o descumprimento do dever de pagar tributos ou que representem infração à legislação tributária. Razão pela qual não se admite revisão ou complementação probatória de lançamento no processo administrativo fiscal que o controverta, após instaurada a fase litigiosa da impugnação, pela impugnação do autuado. Cito aqui a doutrina já citada, inclusive, ontem, do livro da eficiência probatória, e considero inadequada e inservível a providência de produção adicional de provas pela instância julgadora, razão pela qual a ausência de elementos da materialidade dos fatos apontados na auto-infração não está evidenciada em sua origem para exigir que seja reconhecida a improcedência da autuação. Ante ao exposto, senhores, eu dou provimento ao recurso voluntário e julgo improcedente o auto de infração. Como voto, presidente? Ok, obrigado. Debate. Palavra aberta. Está mudo, FGM. E depois a Gisele. FGM. Pode ir, a Gisele. Eu comecei falando, levantei a mão, a Gisele levantou, pode falar. Não tem problema. Fred, ficou muito clara, né, a sua posição. Eu acho que realmente esses casos de pagamento sem causa beneficiária não identificada, já me manifestei diversas vezes, né? Aqui a gente tem uma situação que ela tenta corroborar o pagamento sem causa, né, Fred? Porque no fundo você teria cheques estes que não foram e não constaram da instrução quando da autuação fiscal, ou seja, a gente não chega nem a identificar o efetivo pagamento, que é pressuposto para aplicação do artigo 61. Então, primeiro a gente tem o pressuposto da aplicação do artigo 61, que é a existência de pagamento, existência essa que não foi comprovada. A priori, depois os cheques lá no futuro, né, foram trazidos depois de 3 saneamentos, digamos assim, né, quase que. Saneamento 1, que deveria ser da fiscalização, quando da lavratura. Depois, a própria autoridade julgadora foi lá e pediu saneamento, pediu providência para a DRF, nada. Na terceira ou quarta vez é que a coisa desandou e os cheques foram apresentados. Ainda assim, né, o elemento de motivação, pagamento sem causa, ao meu ver, também não foi cumprido. Ainda que a gente ultrapasse essa questão do pagamento, da prova. Quando eu analiso, e é claro que eu analisei rapidamente aqui no curso, tá, Fred? Eu até te coloco isso como uma pergunta para a gente reforçar essa questão e propriamente seu voto, que para mim eu concordo plenamente. A autoridade fiscal também tem que trazer prova na linha do próprio artigo do Fernando Brasil, como é que o contribuinte se defende daquilo que se quer ele ver materializado. Mas, superando essa questão do pagamento, se a gente superar essa questão, né, da DRF e tudo mais, será que a gente tem, de fato, pagamento sem causa? Será que, de fato, a gente tem beneficiário não identificado? Ao que me parece, nos autos, isso também não está claro, ou seja, a própria imputação me fica muito, assim, vazia, sabe, Fred? Você não bateu muito nisso, mas eu adoro esses argumentos retóricos, olha, eu ultrapasso isso, ultrapasso aquilo, e ainda assim, esse auto não para em pé, ao meu ver. Né? Me permite um parêntese, Gé, só para esclarecer essa questão de fato, realmente, no que diz respeito aos pagamentos, aos tais cheques, eles aparecem não como cheque, mas aparecem como creditamento da conta do autuado, certo? Para aquelas pessoas que estão lá identificadas, e eles aparecem assim, em pequenos recortes, isso está demonstrado nos autos, sim, pequenos recortes que foram apurados no procedimento de investigação desses terceiros, que receberam dinheiro através desse autuado, ok? Depois de saneado essa questão processual. Mas que sim, respondendo sua pergunta, há elementos de prova extemporâneos, que eu desconsidero pelas questões que já apontei,
do crédito que fora realizado na conta desses terceiros. Eles existem, eu posso depois demonstrar aqui para você. Tá. E os beneficiários estão identificados aí? Nesses pequenos comprovantes, sim. São comprovantes bancários de crédito da conta de A para B. Tá. De qualquer forma, para mim, dada a identificação do beneficiário, eu teria que ter um trabalho exaustivo da administração tributária para desconfigurar isso e, ao mesmo tempo, considerar sem causa, porque eu defendo, né, a linha de que a causa do pagamento, para mim, é irrelevante. Se é lista à medida que você tem como rastrear e fiscalizá-los do caput do artigo 61, tá, Sérgio? Só para colocar, eu tenho uma posição, assim, firmada nesse sentido, que quando eu tenho a identificação dos beneficiários, o fisco tem autonomia de rastrear e imputar eventual omissão de receita na outra ponta e autuar, porque o fisco faz isso, ele autua a outra ponta também, ele não autua não só a questão da retenção na fonte, como lá na outra ponta ele vai lá e autua a omissão de receitas, então há uma tendência dessa dupla imputação nas duas pontas, isso é uma coisa que me incomoda, que eu já venho trabalhando essa circularização de autuação e essa somatização, aqui não está aprovado em concreto se isso acontece ou não, sequer, né, quando a lavratura do auto tinha elementos probatórios suficientes que foram sendo carreados no curso do processo administrativo, e aí eu acho que as razões que o Fred trouxe foram impecáveis nesse sentido, acho que para mim está muito claro, e eu coaduno e me sensibilizo, mas ainda que a gente superasse isso, que eu também não superaria na linha do relator, mas ainda que a gente superasse, eu também sinto um grande incômodo nessa questão da identificação, uma vez identificado, ainda que tardiamente os beneficiários, veja, o auto não está em pé, você não tem mais elementos motivacionais, ao meu ver, dentro da minha linha de raciocínio, sabe, Fred, ainda que você tenha identificação, então a gente tem uma outra etapa que a fiscalização também deveria ter superado quando da lavratura, não só a identificação, não só o pagamento, mas demonstrar a dificuldade de rastrear, ou seja, que esses beneficiários não são reais, né? São pessoas interpostas, são empresas inaptas, empresas de fachada, aí beleza, porque daí a identificação do beneficiário não é tudo, a gente tem que ver se esses beneficiários estão aptos a sofrer realmente a mão do Estado na medida que sejam fiscalizados e autuados por isso, porque a empresa de fachada posso estar identificando e ser uma empresa de fachada, portanto, não conseguir ter essa imputação do ônus fiscal a essa figura. O que não dá para admitir, que é o que muitas vezes a gente assiste, é a retenção na fonte, depois a autuação com relação a beneficiários identificados e existentes, empresas operantes, ou até pessoas físicas que estão sendo tributadas lá e estão sendo alvo de julgamento na segunda sessão, uma coisa que a gente bate, o Efigênio vem e fala, puxa, mas é tributação exclusiva, ele vai se manifestar, a gente deveria admitir. Mas só até que, aqui em concreto, né, Fred, eu acho que como muito bem você colocou, a gente nem tem esse enfrentamento, a gente tem um problema prévio de um vício real, que me impede até de avançar nessa linha argumentativa. E eu paro também na mesma linha que o Fred pararia. Eu acho que a gente não precisa mais estender isso, porque aí vocês vão falar, poxa, mas no contribuinte a gente vai admitir prova até o último, né, o ius superniandi até em recurso voluntário. Mas aqui a gente está falando do órgão revisional de lançamento, ele tem os pressupostos do artigo 10 a serem cumpridos quando a lavratura do auto de infração, e isso é basicamente renunciável sob pena de vício material, porque cabe à autoridade fiscal trazer esses elementos de cara, para que o contribuinte de cara possa apresentar as provas, contestar de forma assertiva, conforme o artigo 16. Então, eu acho que assim, a gente também não pode comparar, ao meu ver, a situação, por exemplo, de apresentação tardia, vis-à-vis do que a gente admite para os contribuintes, no caso da autoridade fiscal, porque aqui realmente eu acho que configura um cerceamento de defesa na medida que você não tem as exatas formatações de prova hábeis ao contribuinte pontualmente apresentar seus elementos aí de defesa. Então, eu acho que aqui é que pega mais, realmente, o relator foi assertivo. Sem áudio, Nelson. Está muito, presidente. Desculpe. Efigênio, eu e depois o Sérgio. Tá. Presidente e o relator, olha,
no seu voto, você diz o seguinte, tem um ponto aqui, que aqui deixe de pronunciar nulidade por quanto a decisão de mérito favorece ao sujeito passivo. Só que é o seguinte, eu queria fazer uma delimitação aqui no seguinte ponto, na questão até processual. O mérito nós discutimos agora com esses pontos que a Gisele trouxe. Perfeito. Nós não discutimos mérito. Eu adoraria, ainda mais que a composição nós temos novos conselheiros, discutir o mérito, a questão do pagamento não identificado. Só que é o seguinte, pelo que eu estou verificando, o seu voto ele é pura e simplesmente nulidade. Então, seria o... Não, porque depois que você fala aqui, a minha leitura é o seguinte, porque qual que é o mérito? Pagamento a beneficiário não identificado. Isso não foi tratado no mérito. Então, o voto, ele é por nulidade total. Tanto é que é o seguinte, por isso que isso me chamou a atenção. Eu falei, eu deixo de pronunciar nulidade porque eu vou enfrentar o mérito. O mérito, nós estamos discutindo aqui agora, o mérito é essa matéria que a Gisele trouxe, e aí, por isso que eu não estou me pronunciando com relação... Eu não vou discutir o mérito. Se é pagamento a beneficiário não identificado, se houve prova, e a Gisele sabe que ela disse, eu discordo do posicionamento dela, mas isso não é matéria do voto. Se eu estiver equivocado, peço que me corrija. Pois não? Só para esclarecer, Efigênio, vamos considerar a hipótese, certo? Para ficar claro o meu raciocínio. Imagine que as providências da DRJ não fossem solicitadas, ou seja, nunca foram juntados esses cheques que eu estou desconsiderando por entender que não poderiam, enfim, essa prova complementar não poderia ser produzida. Então, eu estou desconsiderando, ok? Na minha avaliação, quando não há prova do ilícito praticado, eu não tenho como julgar procedente. Eu entendo, é um posicionamento meu, que é caso de improcedência. A ausência de prova em processo administrativo tributário aí são duas vertentes. Ela cerceia o direito de defesa do contribuinte e pode ser convalidada como nulidade, que não está controvertida pelo contribuinte, ele não coloca nulidade como nenhuma preliminar, tá certo? Fred, reconheço que na prática cerceia, mas na prática também representa improcedência da autuação. Então, eu não estou pronunciando nulidade, e o contribuinte também não está controvertendo isso como preliminar de mérito. Ele diz, não há prova nos autos do ilícito praticado. E eu estou reconhecendo isso. Que ilícito praticado? Aí seria o ponto B da procedência ou improcedência, que é o que a gente chama de mérito. Então, quais são os dois pontos de defesa? Decadência, que é mérito, que eu afastei, e o outro, falta de prova, que eu reconheço a falta de prova. No contexto argumentativo, eu entendo que também, e alguém pode aqui, de ofício, suscitar nulidade. Eu não estou suscitando. Se o Efigênio, por exemplo, entender que falta de provas gera o cerceamento e de ofício bota em votação, aí a gente vai votar. Eu não estou suscitando isso. Agora, mesmo que eu reconheça isso, do eventual nulidade indicada pelo contribuinte ou de ofício aqui por algum conselheiro, no que diz a matéria de prova do ilícito, penso eu ser matéria de mérito, que justifica ou não levar à procedência ou à improcedência. Entendeu, Efigênio? É nesse sentido que o voto foi construído. É por isso que eu deixo de me pronunciar em relação à nulidade, nem estou colocando de ofício, por entender que realmente não há prova do ilícito, eu não tenho por que dizer que é nulo a auto-infração, nesse caso. É isso. Entendi, o seu posicionamento e respeito. Mas, para mim, quando eu falo que eu deixo pronunciar a nulidade e vou para o mérito, eu pergunto, até vamos considerar a decadência, para a decadência preliminar de mérito, vamos deixar. Por que eu digo? Qual que é o mérito desse processo? Pagamento a beneficiário não identificado. É isso? Eu estou cancelando o auto porque eu adentrei ao mérito? Sim. Oi? Não, tá. Eu adentro ao mérito para dizer que não houve esse ilícito. Eu estou dizendo que não aconteceu. Para mim, o mérito é aquilo que a Gisele discutiu. Talvez essa seja divergente. As duas coisas são outro argumento de mérito. Outro argumento de mérito. Mas estou dizendo, não houve a infração. Por quê? Porque não houve a infração. Não tem nada nos autos que eu esteja considerando, ok? A outra parte eu estou desconsiderando, mas aquilo que é considerável dentro do auto de infração
demonstram a inocorrência do ilícito. Por isso que é caso de improcedência, a meu ver. Agora, o argumento da nulidade, ele está sendo colocado aí, do cerceamento, está sendo colocado de forma argumentativa dentro da Constituição do voto, mas não há nulidade suscitada aqui de ofício por esta relatoria. Para ficar claro e para a gente continuar no debate. Você resume o mérito no seguinte ponto que vem no seu voto: ausência de elemento da materialidade dos fatos apontados no auto de infração. Exatamente, eu entendi a sua colocação. Entendi. Ok, eu tinha me escrito, eu entendi desse jeito, viu, Virginia? O mérito aí é em relação à existência do fato da conduta infratora. Não está provado a conduta infratora, que é o pagamento. Certo? Se a gente vê o auto de infração, assim, ó, você não recolheu fonte, o que está errado, ninguém recolhe fonte 35% do pagamento da pessoa. Isso aí é só, digamos, como resultado de um lançamento tributário, mas tudo bem. Ele recolheria 15%, outro valor lá. Mas, assim, ele diz assim, o auto de infração diz assim, você fez pagamentos, né, sem causa, digamos assim, então, isso daí seja o lançamento, mas não prova que houve os pagamentos. Só diz, aquela história, alega sem provar sobre aquilo lá do fisco. Né? Isso é mérito, né? A prova é mérito. Pode ser caracterizado como vício na fundamentação? Né? Pode ficar, mas para mim dá mais para mérito, né? Que é a prova do que foi afirmado, que propriamente para o vício, né? Pode ser o vício porque a fiscalização está obrigada a apresentar as provas daquilo, da acusação. Então, existe essa forma, esse rito que deve ser seguido e não foi seguido. Aí você vai dizer que né, que é uma nulidade, mas aqui realmente eu acho que está mais para mérito. E foi assim que eu entendi, né, o voto do relator. Eu queria fazer mais, assim, para essa questão, eu entendi dessa forma, e eu estou concordando realmente com o relator, quando diz o seguinte, se você vai lançar fonte 35%, pagamento sem causa ou beneficiário identificado, o mínimo que deve existir é a comprovação, né, a evidenciação do pagamento. Certo? Depois disso, né, que se verifica a qualidade desse pagamento, a qualificação desse pagamento. Certo? Então, assim, como aqui não houve a prova do pagamento no momento do lançamento tributário, e aí eu concordo plenamente com o relator, diz que essa prova não pode vir depois, certo? Diligência fiscal não é instrumento para produzir provas a favor de uma parte ou de outra, não. Eu, pessoalmente, não admito diligência fiscal para a produção de provas que deveria ter sido diligência para esclarecer alguma dúvida do julgador, né, e não para emendar ou remendar, né, as partes, seja quem está acusando, seja quem está se defendendo. Concordo plenamente. Costurar, eu usei a expressão costurar, não sei se se era adequado ou não, mas você falou remendar, então é correto, costurar. Eu concordo, sim, concordo. E então, assim, e aí, diante desse fato, não é nem necessário entrar nessa outra questão, nesse outro debate que nós temos, né, turma, que diz respeito à qualificação desse pagamento. Se a gente sabe nem se existe pagamento, não tem por que falar da qualificação do pagamento. Mas, como a Gisele trouxe, eu vou lembrar aqui a minha posição, né? Que a Gisele e outros conselheiros dessa turma têm uma posição do seguinte fato: se o contribuinte aponta o beneficiário do pagamento, isso já é motivo para exonerar o lançamento do fundo de 35%. Claro, desde que esse beneficiário exista, não seja em transporte de pessoa, não seja falso, não seja
uma simulação, coisas desse tipo, né? Então, e aqui, no próprio lançamento já é indicado o beneficiário de pagamento, o cheque para o fulano de tal, certo? Só que, e aí, por esse entendimento, né, de alguns conselheiros, certo, já seria motivo de exoneração do lançamento, e eu discordo de uma maneira bem franca, certo? Por quê? Porque não é qualquer causa, não é qualquer causa, certo, que a gente pode admitir. Então, mesmo que ele seja identificado, a gente tem que requerir sobre a causa do pagamento, certo? Não é qualquer causa de pagamento que a gente pode admitir diante de uma empresa e pode, digamos assim, isentá-la dessa infração, certo? Então, um exemplo, para mim, claríssimo, é quando a empresa está cometendo um crime, certo? Então, se o contribuinte disser, não, eu paguei para o fulano de tal, que é o operador do partido tal, para ele pagar a propina para o deputado. Eu não posso, como jogador, como membro, né, do Estado, que é o CAF é membro do Estado, eu não posso homologar esse tipo de situação. Admitir um crime como motivo para exonerar o lançamento. Ou seja, admitir como sendo uma causa, certo? Da mesma maneira que você disse assim, não, eu paguei esse dinheiro por mão de faca matar o meu concorrente, certo? Nossa, a gente não pode admitir isso como sendo causa de pagamento de uma empresa, tá certo? E aí exonerado do lançamento tributário. E como é que eu resolvo isso? Eu vejo falando aqui, mais caro, você nunca ouviu. Para mim, a causa admissível, certo, de uma empresa são aquelas causas que estão dentro da finalidade da empresa ou do espaço de liberdade da empresa, certo? E quais são as causas relacionadas à finalidade da empresa? Aquelas que estão no contrato social da empresa, certo? Aquelas que estão lá na atividade para a qual a empresa foi criada. A empresa é uma pessoa jurídica, criada com autorização do Estado para exercer determinada finalidade, certo? Então, a gente só pode admitir pagamento dentro dessa finalidade. Ou então, claro, como sendo uma pessoa, tem um espaço de liberdade. Se ela realiza o pagamento dentro do espaço de liberdade dela, e aí espaço de liberdade jurídica, também a gente deve admitir. E um crime não está dentro do espaço de liberdade de ninguém, muito menos de uma pessoa jurídica, certo? Que é uma pessoa criada com a homologação do Estado. Certo? Então, para mim, porque vai ver, estou mais para conhecimento do Sérgio, eu só admito como causa, né, que afasta o lançamento de 35%, aquelas causas apontadas e comprovadas pelo contribuinte que estejam dentro relacionadas à atividade econômica da empresa, conforme o seu contrato social, conforme o seu instrumento de criação, ou aquelas que estejam dentro do seu espaço de liberdade. Então, só para deixar claro, já que foi colocado no debate, eu vou trazer um contraponto disso daí. Não é o caso, certo? Aqui não há nem prova do pagamento, e como muito bem colocou o relator, então, estou assim, bem tranquilo, né, nesse caso já de o Sérgio pediu a palavra, depois a Gisele. Na verdade, eu estava correndo aqui os autos, concordo também, né? Não houve ali a prova do pagamento, mas há que se entender, quer dizer, não aceitar, mas entender por que não houve a prova, né? Na verdade, havia um inquérito policial. Esses fatos geradores são 97. Me parece que era o primeiro caso Banestado, lavagem de dinheiro, remessa de recursos para fora. E esses dados, você, na verdade, se operava por meio de cheques, mas naquela época não havia um sistema automatizado, não havia como você rastrear, efetivamente você ter o documento em mãos, né? O que se tinha era através de quebra de sigilo bancário, de quem recebeu esses valores,
os dados do banco só foram apresentados depois, quando a DRJ, né, solicitou em diligência, e foi apresentado um fato material, né? Veja que é de domiciliados havia contas do Banestado para domiciliados com contas no exterior, né? Era uma conta exclusiva no Banestado justamente para essas remessas, né? Que se aproveitava indevidamente, na verdade, daquelas chamadas contas, se eu não me engano, está atrás aquelas antigas contas CC5. Mas o fato é que quando talvez esse inquérito chegou na Receita Federal, você veja que o auto de infração é de 2002, né, já na boca da decadência. Você não tinha tempo hábil para se rastrear, pegar esses cheques, né, trazer isso para o auto de infração. Muito provavelmente, assim, eu estou aqui imaginando, né, a velocidade como se deveria se operar esses lançamentos fez com que a autoridade fiscal não tivesse, talvez, tempo hábil de juntar esses meios de pagamento quando foi feito o auto de infração. Isso me parece bastante claro, né? E só depois, quando vê essas idas e vindas, né, evidentemente, não é o contribuinte que tem que fazer prova contra si mesmo, apresentar, né, cópias de cheques, evidentemente, eu concordo, mas aí foi juntado esses documentos que comprovariam os pagamentos. Eu de fato, né, processualmente falando, aí abstraindo um pouco dessa questão realmente de nulidade, porque eu entendo também que no mérito, né, afinal de contas, você só verifica, só faz o exame de provas quando você adentra ao mérito, né? Não seria uma questão na minha visão, de nulidade. Evidentemente, fico incomodado, mas eu tenho que considerar que realmente haveria que não há provas, né, para essa situação. Sérgio, você me permite um esclarecimento de fato? Sim, Fred. Relacionado a isso que você acabou de controverter. As quebras de sigilo bancário ocorreram em procedimentos investigatórios de 98 e 99. As decisões que comprovaram essas remessas são de 1998 1999. Foi isso que ensejou, 4 anos depois, esse lançamento, porque o trabalho de investigação daquelas outras pessoas jurídicas demonstrou que uma das pessoas que fazia essa remessa era o autuado. Mas isso 4 anos antes. O auto de infração foi lançado 4 anos depois da investigação, na beirada da decadência, concordo com você. E aí, na beirada da decadência, deixou-se de juntar elementos de prova que a administração tributária já tinha muito tempo antes. E, durante o julgamento, é que se verificou, peraí, mas isso aqui é decorrente daquela operação. Manda de volta para juntar. E aí, o mais estranho, Sérgio, é que a notificação vem assim, comprove o contribuinte a materialização do ilícito praticado. Nesses termos, e o contribuinte não fez prova contra si mesmo. Volta para a DRJ diz assim, olha, a notificação não é essa, a notificação é para juntar a cópia daquela operação de 1998. E aí volta para a DRF, que, identificando essa omissão, vai juntar. Então, não é que aconteceu depois, aconteceu 4 anos antes. Não se juntou, falha, foi uma falha assim, operacional mesmo. Não, sem dúvida nenhuma. Quando eu falo contexto, falo operação de comunicação, né? Porque esse inquérito é da Polícia Federal. Veja que os órgãos não se conversam assim, não existe um sistema que o que está lá, a Receita Federal. Mas muitas vezes isso é movimentado para a Receita Federal anos depois, porque se identifica ali que há um ilícito tributário também, porque a origem é um ilícito penal, evasão de divisas, né? O efeito tributário é decorrente. Não é algo que a Polícia Federal imediatamente comunica à Receita. Eu quero crer que esses autos, toda essa situação, veio para a Receita Federal depois para apurar o que nós temos daí decorrente de toda essa ação, quando se finalizou, de ilícito tributário. E aí chega no órgão, na instituição, até chegar a se distribuir numa equipe especial que é montada para fazer. O que eu quero dizer é o seguinte: hoje nós temos muito mais agilidade, assim, o Estado brasileiro, né? Mas naquela época, ainda mais se a gente considerar a década de 90, as formas de comunicação entre órgãos,
Porque, veja, em muitos casos, esse deve ter sido mais uma pessoa física, mas devem ter vários autos de infração espalhados decorrente dessa situação, entendeu? Mas, assim, eu tô colocando situações aqui que nada, digamos assim, afastam a sua decisão, que eu acho que está perfeito, né? Realmente não houve pagamento, né? A prova no processo tributário, que é isso que nós estamos considerando, Só estou aqui contextualizando porque parece que a administração ela foi lenta e tudo, mas evidentemente é só para contextualizar que às vezes situações como essas acontecem, né? De falta de comunicação, de demora de início. E muito provavelmente foi daí a falta de tempo, talvez, de se perquirir, correr atrás dos cheques para se juntar aos processos. Né? Isso. Enfim. Presidente, eu acho que a Gisele caiu, tá? Pois é, eu não estar em contato com ela aqui. Eu só queria acrescentar, o presidente. Diga lá. O fato que várias vezes a gente ouve nos comentários que não tem cópia de cheque, que aí, para mim, é absolutamente irrelevante, porque os pagamentos foram identificados. A autuação é o parágrafo 1º. O presidente abordou isso. Na verdade, é a causa. A causa que não está identificada. É um pagamento sem causa. Mas os beneficiários foram identificados. Então, a questão é a causa. E acho que você colocou muito bem. Que o cara... E não basta só você chegar aí, não. A causa foi propina. Então, está identificado. Beleza. Não é assim. Mas é essa tese que a Gisele discorda. Esse é exatamente o ponto da discordância, Delino. Então, ela não está presente. O ponto é exatamente esse. A causa é aceitável, mas a despesa não é dedutível. Então, tem sempre que levar isso em consideração. Não, eu só quis dar esse de argumento, tá? Que, na verdade, identificado está. Ok, obrigado. A Gisele tinha pedido a palavra, ela está dizendo assim, ó, não sei por que eu caí, não sei o que houve, acho que tinha problema na internet, estou reiniciando o mundo. Simplesmente travou tudo. Certo? Então, vamos esperar um pouquinho, botar, né? Aguardar um pouco. E aí o Jefferson saiu um pouco. Presidente, uma sugestão. Diga. Sugestão, 5 minutos de break. Ótima sugestão. Certo? Vamos dar 10 minutos, então, que é o nosso padrão, tá certo? Então, vou pedir ao Ítalo para encerrar a gravação. Ela acabou de voltar, presidente. Quer encerrar isso aí, presidente? Já que ela voltou... Voltei. Caiu tudo, travou, ele começou a me pedir licença, tudo. Eu falei, estou legal. Não tem nada de liso. Gisele, você pediu a palavra, você vai falar assim, você vai falar e depois a gente volta, tá certo? Tá bem? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, se inscreve, levanta a mão enquanto a Gisele está falando, tá certo? Só para a gente encerrar. Eu estou vendo o Adelino com a mão levantada, eu não sei se ele vai querer falar, mas ele está um tempão. Já falou? Então tá, eu perdi a fala dele. Bom, de qualquer jeito, eu acho que o pressuposto aqui é a questão da... Em 10 segundos. Eu resumo para você o que eu falei em 10 segundos. O que eu comentei é o seguinte: beneficiários foram identificados. A questão da autuação, parágrafo 1º, é a causa. Basicamente isso que eu falei, e que eu concordo com o Neudson, que não basta ele identificar a causa. Paguei propina, isso não modifica, na minha opinião, tá? E mesmo que a causa que seja identificada e você é aceitável, aí você tem que analisar se ele é dedutível ou não dedutível. Né? São várias consequências, né? Só que nesse caso aqui, beneficiário identificado e o pagamento sem causa. Perfeito, Adelino, me ajuda bastante suas colocações. Então, o primeiro ponto, eu acho que está muito claro que o pressuposto ao pagamento, né, e ele não foi cumprido de início, então isso para todos nós estamos todos em linha. Para mim é questão probatória, mas eu acho que pode ser trazido como vício de fundamentação, na linha do que o Efigênio colocou. Talvez eu, como relatora,
seria tendente, né, Efigênio, acho que pela nossa própria linha de formação, a buscar muito mais o vício de fundamentação do que propriamente outra coisa, mas a forma como o Fred costurou me agrada bastante, porque no fundo ele já vai direto, olha, não tem prova do pagamento, e à medida que eu analisei prova, eu estou analisando o mérito. Então, eu aceito também a forma como o relator costurou e não me incomoda a partir dessa acomodação da falta de pagamento, e isso acaba também tendo esse viés. Mas é um duplo viés, poderia ser abordado das duas formas, não vejo problema nenhum. Com relação ao pagamento sem causa, que realmente, Adelino, eu vi que o foco não era o beneficiário, era a causa, por isso que eu acabei entrando nessa questão para breves comentários, porque eu também concordo com o Efigênio, que se a gente fosse para a linha de vício de fundamentação, naturalmente, para além da questão do pressuposto do pagamento, se enfrentado, por isso que eu fiz várias retóricas, se enfrentado o vício, se enfrentado a questão do pagamento, que, ao meu ver, não dá para enfrentar, né? A gente não consegue ultrapassar, a gente cairia nessa questão da causa. O Nilson, ele colocou, eu não quero entrar muito no mérito, mas eu não sei se a gente vai ter outros, então, essa sessão, então eu queria só colocar uma coisa. Para mim, a gente tem uma clara violação, a depender de como nós, conselheiros, julgadores, enfrentamos o que é causa de pagamento, a gente cai por terra e viola o artigo 3º, que tributo não é sanção. Então, o grande problema é, quando da verificação do pagamento sem causa, eu tenho ou não ao artigo 3º do CTN, quando essa retenção na fonte está figurando e tendo caráter sancionatório. Só para esclarecer minha linha, que eu não, né, eu acabei não entrando muito, porque eu parei lá atrás, eu entrei e não entrei. Mas aí, como o conselheiro Nilson entrou, agora eu também tenho que entrar. Então, no fundo, o que eu analiso? A causa do pagamento, para mim, ela não pode estar atrelada aos mesmos critérios de dedutibilidade de despesa. Porque quando eu olho o contrato social e outras coisas, se a gente for buscar a maioria dos julgamentos, a maciça incidência é o seguinte, ainda que seja dar um carro para a sócia, isso também não é causa de pagamento e mantém-se o imposto de renda retido na fonte. Ou seja, aplica-se esse raciocínio, basicamente, de critérios de dedutibilidade para desconsiderar a causa do pagamento, seja ele ilícito ou ilícito, eu não estou nem falando de crime ainda. Então, quando a gente tem uma causa lícita, porém não acoplável 100% ao estatuto social, também a causa do pagamento não está justificada e mantém-se. E aí eu vejo um grande problema, porque além de tudo isso, de assumir essa violação ao artigo 3º, a gente vê assistindo rotineiramente, o Alexandre, que era de segunda sessão, também colocou isso, a tributação da pessoa física ou da outra pessoa jurídica existente, não identificada e real. Então, muitas vezes, eu peguei 2 casos que foi dado um carro para uma sócia, e isso foi considerado sem causa. Então, eu acho que aqui, nesse exemplo, o tributo tem nítido caráter sancionatório. Por outro lado, o professor Ricardo Maris, né, que é a minha fonte de referência nesse sentido, ele é muito claro ao dizer que a causa do pagamento ela serve apenas para determinar se esses valores recebidos pelo beneficiário estão sujeitos ou não à tributação, que é a linha que o Adelino colocou. Será que esses ingressos, de fato, estão sujeitos à tributação ou são mera transferência patrimonial? E, para isso, a autoridade fiscal teria que trazer um conjunto probatório eficiente para a gente pendurar que realmente não tem causa. Então, é muito complicado, tanto tem até ações judiciais e várias coisas discutindo essa questão do 61. Eu sei que nós, como conselheiros, não podemos atacar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 61 e da forma como ele é posto, mas a gente pode, sim, se calcar no artigo 3º, quando a gente vê, em concreto, esse nítido caráter sancionador, independente de ser crime ou não. Se é crime, vai se apurar do direito penal. A gente tem lei dos crimes contra a ordem tributária, tem probidade administrativa. A gente, às vezes, acaba na condição de julgador, tendo uma linha consequencialista e assumindo o viés da esfera penal que não nos cabe. A gente está aqui trabalhando com ilícito tributário. É ou não ilícito tributário? É ou não um ilícito fiscal? Essa separação é que eu bato muito forte, porque, no fundo, a gente não está aqui numa linha consequencialista. A gente não está aqui para fazer justiça com as próprias mãos, a gente tem que fazer justiça com base na legislação. E há quem entenda que a legislação ampara toda e qualquer situação sem causa. E ainda que isso implique em nítido caráter sancionatório. E aí eu acho que a parcela da divergência, só para ficar bem claro onde eu me calco. Então, assim, eu não estou defendendo
os criminosos, né? Até porque essa pecha me é muito custosa. Eu sou muito técnica para, né, assumir essa questão, assim, eu acho que é um tema extremamente delicado, mas eu enxergo esse tema como extremamente técnico à luz do artigo 3º. Eu tenho que ser imparcial e também utilizar os mecanismos legais para tal fim. Então, assim, me custou muito também, moralmente falando, esse tipo de colocação, mas não é uma colocação de ordem moral, ela é uma colocação de ordem técnica. Então, é isso que eu quero bater muito, tá? E é uma coisa, assim, que talvez me incomode, às vezes, até como a mídia coloca, né? Os midiáticos são cruéis nesse sentido. Então, eu só quis deixar registrado isso, porque é algo que, por exemplo, eu e o Tozelli, a gente discutiu muito esse tema para chegar nessa conclusão, a gente acabou defendendo muito junto essa situação. Então, eu quis trazer esse registro, tá, presidente? Porque também o Sérgio não estava, o Wilson não estava, eu acho que o Fred, né, não estava ainda, não teve a oportunidade de ter ouvido a gente comentar. Em janeiro o julgamento, né? Vocês tiveram o julgamento aqui em janeiro, né? Então, assim, eu acho importante trazer essa colocação, tá, gente? Até porque me gera algum nível de desconforto e eu quis deixar registrado. É isso. Ok, então vamos votar, né? Efigênio. Presidente, bom, eu analisando aqui novamente o processo, eu parabenizo o relator, porque para mim, quando eu vi o auto de infração, eu não acreditei, para ser sincero, que estava desse jeito, né? Disso. Só que a forma como foi colocado para mim ali é uma clara distanciamento de direito de defesa de nulidade. Tanto que a maior parte dos debates aqui, nós passamos 40 minutos debatendo o mérito da causa. E a parte que talvez seria o mérito, fala-se ausência de elementos de materialidade dos fatos apontados no auto de infração, que essa abordagem, ela se encaixa em qualquer processo que estiver nessa situação, que é a ausência de prova, no caso específico. Então, a meu ver, no voto, e que eu repito, parabenizo, pela questão probatória, pela ausência de provas e pela questão do cerceamento de direito de defesa, né? A DRJ ela tentou costurar, isso para mim é nulidade. Tivesse enfrentado o mérito, como nós discutimos aqui com essas correntes, aí isso eu acompanho. Então, eu acompanho pelas conclusões e peço vênia ao relator. Tá? Acompanho pelas conclusões. Ok, então, Gisele. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, porque eu acho que a linha de construção que ele fez foi bastante adequada, no sentido de que realmente faltou a prova para poder estar justificando. Eu acompanho em todo. Tá certo. O Jefferson? Também acompanho o relator, presidente. Parabenizo o doutor Fred pelo voto. Sérgio? Acompanho o relator e parabenizo o Fred pelo voto. Sérgio, relator e Adelino. Vou com o relator também. Ok, eu também acompanho o relator, eu não queria ampliar o debate, mas eu também, aproveitando meu espaço aqui do voto, certo? Eu quero fazer minhas últimas considerações. Eu acompanho o relator, parabenizo também, o Fred, excelente voto, acho que ele foi bem, ele foi, digamos assim, eu acho um quadro perfeito da situação fática, da situação jurídica, que trouxe para mim a solução mais adequada, né? Essa questão que a Gisele trouxe, não fui eu que introduzi, Gisele, foi você. Na verdade, eu te dei a resposta, como você deu uma resposta, eu vou aproveitar esse espaço do meu voto para a tréplica, certo? Você trouxe uma questão nova, que foi a questão da sanção, do tributo como sanção, eu acho que eu tenho um voto. E aí eu queria esclarecer, viu, Fred, em janeiro houve uma votação, mas nós já tivemos muitas votações, né, sobre isso, já houve um debate muito extenso. Eu ia acompanhando como não conselheiro, Jefferson. Ainda como não conselheiro, eu sempre acompanhava isso. Mas o último foi em janeiro. Foi em janeiro, e foi um ponto de votação, porque antes, com o voto de qualidade, vinha sendo mantido o lançamento tributário, com o fim do voto de qualidade, o 19 né, o fim, pelo menos o fim
parcial do voto de qualidade, então houve aí uma reversão, porque continuou empate, né, e aí houve uma reversão daquele caso, né. Então, eu preciso destacar esse voto de janeiro. Mas eu já fiz votos vencedores, vários, e, digamos, abordei, né, essa questão de ter o lançamento tributário como uma sanção, né? E eu afastei isso, para mim, o lançamento de fonte não é sanção, certo? O argumento de ser sanção é pelo seu valor alto, 35%, e ainda mais ser acrescentado, né? Eu vou levar grossapata, que chama, né? Porque ele é líquido, então ainda tem que ser acrescentado. Então, isso não é motivo para dizer que a natureza do lançamento é sanção, né? E aí, como é que eu rebato isso? Qual é a natureza desse lançamento? Então, isso, fonte 35, na verdade, para mim, né, é uma presunção legal, certo? Uma presunção de que o beneficiário do pagamento não vai tributar aquilo. Tá? Então, porque quem fez o pagamento não quer dizer quem foi o beneficiário, ou não quer dizer qual foi o motivo do pagamento, é uma razão bem razoável para dizer que o beneficiário não vai realizar a tributação daquilo. Então, eu entendo esse artigo 61 como sendo uma presunção legal de omissão lá do real contribuinte, tá certo? Por isso que é um valor alto, 35%, porque vai ter IRPJ, vai ter contribuição social, né, com fins, então, assim, de tudo que deveria ser tributado, que a gente sabe que a carga tributária nossa é bem mais do que 35%, né, de tudo que vai ser tributado, então a lei estipulou esse 35% como uma presunção legal. Então, não é o fato de ter esse índice, né, que isso caracteriza a sanção, né, não poderia ser, seria ilegal. E eu creio que o ordenamento jurídico não admitiria esse tipo de coisa há muito tempo, e essa lei que está aí, eu acho que é de 95, né, a 89, esqueci o número dela. Então, eu afasto, né, de uma maneira bem clara esse princípio de sanção. Assim, olha, é uma presunção legal de omissão de receita. É muito estranho, né, esse dispositivo legal, porque, primeiro, ele é uma substituição tributária, porque fonte é substituição tributária, um tipo de responsabilidade tributária, por substituição tributária, certo? E ainda mais, ainda tem essa presunção aí de omissão de receita, tá? Por isso esse índice maior do que o normal. Então, eu afasto de maneira bem clara essa possibilidade, né, de ser o tributo, esse tributo, essa exigência tributária, uma sanção. É uma presunção de omissão de receita. A gente tem casos assim, eu acho que tem casos bem equivalentes. Pronto. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 15 da pauta ficou da seguinte forma: dá provimento ao recurso voluntário por unanimidade, sendo que votou pelas conclusões o conselheiro E. Ok. Vamos dar agora aquele intervalo, né, Adelino? Vamos dar um intervalo de 10 minutos e a gente retoma logo em seguida, certo? Ítalo, eu vou pedir para você encerrar a gravação. Para a gente ter um intervalo. Gravação encerrada, presidente.